Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui para uma nova live. Ontem fizemos duas lives no canal. Essa é a nossa primeira live do dia. É possível que a gente faça mais lives ainda no dia de hoje. Essa live aqui está muito interessante, porque ela está reunindo pessoas de 4 países diferentes. Uma do Brasil, que é esse que vos fala, e mais 3 brasileiros que moram em outros países. Até gostaria de pedir aqui que os colegas que fechassem seus microfones enquanto um de nós está falando. Vamos combinar assim que os outros ficam com o microfone fechado. Então, nós estamos aqui com esses 4 brasileiros para conversarmos sobre por que alguns países, países orientais principalmente, e alguns outros países, têm muito menos casos de Covid do que Brasil e do que outros países aqui do Ocidente. Vamos tentar entender com 3 pessoas, 3 brasileiros que moram fora do nosso país, para entender o que está acontecendo lá. 2 pessoas aqui, o Steve e a Margarete, moram em países em que a Covid não entrou tão forte, porque fecharam logo no início, fizeram as medidas necessárias logo no início para conter a entrada do vírus. Mas o Newton, que é do Japão, é uma situação diferente. O Japão, o vírus entrou com força, e mesmo assim, eles estão conseguindo, mesmo depois da entrada do vírus, estão conseguindo tomar conta do vírus. Uma coisa que nós não estamos fazendo. Vamos tentar aprender aqui com eles o que pode ser feito, o que nós podemos trazer de exemplo aqui para o nosso país para a gente melhorar o nosso controle do vírus. A vacina está aí, mas até a gente conseguir vacinar toda a população ainda vai demorar um bom tempo. Gostaria de abrir aqui a nossa conversa, vou fazer assim, pedir que eles façam assim as considerações iniciais, como é que eles nos mostrem assim, nos falem sobre como foi, se o vírus entrou, como o vírus entrou, se entrou forte, entrou fraco, o que esses países fizeram no início da pandemia. Vou pedir ao Steve para explicar o que foi feito no país dele no início da pandemia. Bom dia, pessoal aí do Brasil. Estou aqui em Taiwan, são 11 horas da frente de vocês. É um prazer mais uma vez estar contigo, Charles. Né? Eu tenho um canal chamado Sablani. Meu nome é Steve. Bom, o que Taiwan tem feito desde já faz exatamente um ano atrás, né, quando se iniciou essa pandemia lá na China, e nessa época, coincidentemente, daqui a umas 2 ou 3 semanas, se inicia o Ano Novo Chinês, onde muitos asiáticos estariam viajando, né, entre China, Chinatown, por aí, né, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Europa, Brasil. Os chineses estão espalhados por todo mundo, né? Taiwan resolveu fechar as fronteiras, né, tanto aéreo quanto marítimo, né? Então, esse controle forte fez com que o país conseguisse ficar um pouco isolado, né? Então, primeiramente, foram fechadas as fronteiras para aeronaves e embarcações chinesas e depois para o mundo todo, né? Até que fosse decidida qual ação tomar em caso a caso, né? Atualmente, o nosso espaço aéreo está mais aberto, tá? Mas seguindo os protocolos de segurança, né? As pessoas chegando aqui têm que ficar em lockdown por 2 semanas, né? Em quarto de hotel, tá? E durante 2 semanas as pessoas são monitoradas, tem um agente de sanitário, né, que entra em contato diariamente com a pessoa em quarentena. Tá? Então, Taiwan meio que estava preparado porque há 13 anos atrás teve o trauma do surto da SARS, né, e naquela época teve 346 contágios com 73 mortes, né? Então, Taiwan meio que já estava preparado, prevendo que isso pudesse acontecer mais uma vez no futuro,
que foi o que aconteceu ano passado. Né? E como Taiwan também estava isolada do mundo em termos de informação, porque Taiwan não faz parte da Organização Mundial da Saúde, Taiwan não conseguia nenhuma informação. Então resolveu tomar as providências cabíveis do jeito que bem entendia. Né? Fora isso, Taiwan adotou uma série de medidas, por exemplo, implantou um 0800 para caso suspeito, que a pessoa entrasse em contato, né? O uso de máscaras em locais públicos, fechados principalmente, né? O uso de álcool, o controle, o cheque de temperatura através da máquina de scan corporal, ou daquele que parece uma arminha, né? Então, as medidas adotadas aqui acabaram suavizando o impacto da Covid. Nós não temos, por exemplo, aula online aqui, as aulas são presenciais. Eu não escuto gente falando de trabalhar home office aqui. Né? Somente o turismo internacional foi prejudicado. Né? Mas o turismo local acabou sendo favorecido por conta disso. Né? Bom, isso é mais um resumo, Thiago. Para resumir também, eu pediria que cada um de vocês falasse qual a população do país, o número de casos de Covid e o número de mortes, só para que as pessoas façam assim, possam fazer comparação com o Brasil. O Brasil agora, só deixa eu pegar aqui os números atualizados para passar aqui a situação Brasil. Situação Brasil no momento. Vamos aqui pegar os números atualizados. Situação do Brasil, 8.872.964 casos, 217.712 mortes no Brasil no momento. O Brasil é um país que tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. A proporção de mortes no Brasil é de 1.020 mortes para cada 1 milhão de habitantes. 1.020 mortes e 41.575 casos para cada 1 milhão de habitantes. São dados do Worldometer. Beleza. Charles, eu acho que hoje pela manhã, consultei no caso de Taiwan, que tem uma população de 23 milhões e 800 mil habitantes, temos 889 casos de infecção e apenas 7 mortes. E essas 7 mortes foram todas do ano passado, logo lá no início, por volta de abril, alguma coisa assim, abril ou maio. Margarete, poderia nos falar sobre o cenário assim geral da Austrália e o que aconteceu no início da pandemia? É que assim, né? Aqui na Austrália, o governo funciona um pouco diferente, né? Então, cada governador ele toma conta de uma parte do estado, né? Aqui nós temos South Australia, nós temos Western Australia, tem os States, que é Sydney, Melbourne, então é assim, né? Então são divididos em 5 partes. É como se fossem os estados no Brasil, né? No meu estado, quando eu fui para o Brasil, em janeiro para fevereiro, dezembro é que começou essa onda de COVID, que eu lembro, né? Eu também estava meio preocupada quando estava viajando, eu estava com álcool, estava com máscara também, já desde o começo, porque é coisa de asiático, a gente sempre usa máscara, mesmo no avião, sempre tive o costume de usar máscara. Então, eu cheguei no Brasil e não tinha nenhum nada de casos no Brasil. Final de janeiro para começo de fevereiro, quando eu estava indo embora. Mas quando eu tinha chegado aqui na Austrália, a primeira coisa que eles fizeram era medir a temperatura de todo mundo que chegou aqui. Mediram a temperatura de todo mundo. E lá fora do aeroporto tinha 5 ou 6 ambulâncias esperando para as pessoas que estavam sendo, e todo mundo com hazmat suits, sabe aqueles suits que você... Então, aqui o pessoal já agiu muito rápido, e todo mundo
que estava chegando da China, principalmente estavam voltando de férias, né? E estavam voltando para a Austrália, então eles eram totalmente encaminhados para outra ala, estavam pegando endereço, onde eles iam ficar, que temperatura que eles estavam, se eles podiam ficar em quarentena por 2 semanas, já na primeira semana de fevereiro. Então não foi uma coisa assim, e ninguém estava sabendo que estava tendo todas essas coisas, e principalmente com os chineses, né? Aí depois, na segunda semana que cheguei, na primeira semana, isso foi na primeira semana de fevereiro, na segunda semana de fevereiro, já teve lockdown fechado. O Western Austrália praticamente fechou as fronteiras, tanto para Sydney, para o outro lado da Austrália. A gente praticamente que fechou, e o governador pisou pé firme, eu não vou abrir para turismo, eu não vou abrir para nada, eu não quero que tenha a transmissão do vírus para a comunidade. O governador aqui está sendo muito bem falado, porque ele foi um dos primeiros caras que fechou e todo mundo foi contra, porque afetou o turismo, era época de férias, a escola ia voltar, aí o pessoal que estava fora dos estados, como Sydney, que estava voltando para casa, porque fechou. Então, só podia voltar, eles colocavam assim, tipo, compassion visa, assim, do tipo, se a sua mãe estava aqui, ou se tinha algum caso especial do porquê você está aqui, se era emprego, se era família. Mas quando eu voltasse para cá, aqui na Western Australia, eles deram, tipo, 6 meses para o pessoal que estava voltando, fizeram um apelo para o pessoal que estava fora do exterior, que se pudesse voltar para casa, voltasse para casa e tinha que ficar de quarentena. Semanas. Não podia simplesmente pegar e ir. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Então, aqui no Western Australia, a gente ficou em lockdown, eu lembro que depois de maio, aqui ficou tudo normal. Tudo normal. O pessoal estava andando na rua sem máscara, a gente não teve problema, não tem como fala, transmissão do vírus na população. Então, aqui está muito tranquilo. Aqui eu fico meio mal vendo o pessoal do Brasil tendo tudo, ou conversando com meus amigos, está tendo tanto problema, tanta morte, porque aqui eu tenho até vergonha, aqui morreram só 9 pessoas, desde que aconteceu o lockdown, porque as medidas foram muito rápidas e foram tomadas rapidamente a medida, sabe? Foi zap de zoom. O governador pegou e fechou e acabou. Não tem essa história disso aqui. Foi a mesma coisa que aconteceu na Nova Zelândia. A Jacinda Ardern fez a mesma coisa. Pegou e fechou. O navio não entrou e também o pessoal não podia desembarcar dos navios e também não podia desembarcar nenhum avião foi para cá. E se foi desembarcado, foi por causa do Compassion Grounds, que eles falam, né? E eles foram totalmente isolados dentro da quarentena. E quando foram isolados, veio polícia, era o pessoal do exército que estava levando eles, e teve, assim, parecia que eles estavam presos dentro do hotel. Tinha um armamento, assim, cada andar de um prédio, que minha amiga estava voltando do Japão, ela veio pro hotel, ela ficou super assustada, sabe? O exército acompanhou eles até o hotel, e do hotel foi direto pro quarto, e no quarto as comidas eram deixadas na frente da porta, não tinha contato nenhuma com as pessoas, guarda em cada andar. Nenhum andar, você não podia nem sair para fora para respirar, nada. E aí vinha o médico todo dia checar a sua temperatura e fazer o teste do COVID se você tinha ou não, se estava dando positivo ou não. Então, até hoje está sendo assim, está bem rigoroso. Tá? Então, aqui praticamente está normal a situação. O comércio aqui foi, assim, maiores vendas, especially que aqui é mining, que é mineração. Nossa, como o pessoal aqui estava totalmente lá fora no comércio, aqui começou booming, sabe? Porque ninguém estava fazendo nada, na mineração no Brasil estava parado, então aqui triplicou praticamente as vendas, triplicou. Então aqui foi quase que normal. Legal. Como estávamos mostrando ali, a Austrália com 28.780 casos. É um país de 25 milhões de habitantes, né? Para a gente fazer uma analogia com o Brasil, é só pegar algum estado aí brasileiro que tenha, por exemplo, o estado que eu moro aqui tem aproximadamente 11 milhões de habitantes. Acredito que agora o nosso estado aqui esteja com 500 mil de casos,
algo do gênero. Vou conferir aqui para... Então, a Austrália tem muito menos casos dessa doença. O estado agora está com... O nosso estado, para ter uma ideia, tem 10,3 mil mortes. A Austrália tem 909 mortes. No estado aqui tem 11 milhões de habitantes, então é totalmente diferente o cenário. Totalmente diferente o cenário. Porque a Austrália se fechou, né? Como a Margarete comentou, o estado dela lá da Austrália se fechou muito bem, fez um controle bem rigoroso. Agora nós vamos conversar com o Newton, do Japão, que é uma história diferente, né? O Japão permitiu a entrada do vírus no início, pelo menos as informações chegaram para nós. O Japão não se fechou, né? Os aeroportos estavam abertos, vinha pessoas da China e tal. Foi isso, Newton, que aconteceu no início? Bom, boa noite. É verdade, assim, na verdade o que aconteceu foi que em janeiro o Japão ainda não tinha informações claras com relação à entrada do coronavírus. Nas primeiras semanas é o período de inverno no Japão, né? Então, teoricamente, eles entendem que não tem tanto movimento, mas o começo de janeiro, que é principalmente as festas de final de ano e início de ano em janeiro, há um movimento muito grande de entrada e saída de pessoas no Japão. Quando eles fizeram o estudo e identificaram o problema, e eles estavam com um risco muito grande, em função de que em fevereiro existe um feriado importante no Japão, muito próximo do Carnaval, e esse feriado, ele gera um movimento muito grande de pessoas, principalmente vindo da Ásia, da parte da China. O que o Japão fez? A primeira ação que o Japão tomou foi imediatamente fechar aquela fronteira da China. O Japão proibiu a entrada de chineses no Japão naquele momento. Nesse primeiro momento, apesar desse momento, sim, o vírus já tinha entrado e ele já começou a se propagar. Uma segunda ação logo em seguida foi exatamente medidas, eles chamam de estado de emergência no Japão. O Japão ele não tem uma lei que permite um lockdown total. Então as pessoas não têm não existe uma lei que permite que o governo obrigue cada cidadão a ficar em suas casas, né? Assim como o comércio. Então o governo adota algumas medidas que eles chamam de estado de emergência, que faz com que o comércio opere em um horário reduzido, e eles recomendam, o governo em si adota recomendações para a população para que eles evitem sair para comércios, contatos físicos, etc. E eles implementaram a política do home office, né? O trabalho online, porque no Japão não é muito comum. O Japão, apesar de ser um país muito moderno, esse tipo de política de home office no Japão não é uma coisa muito comum que você via antes do coronavírus. Hoje, com a situação hoje do jeito que está hoje, o home office veio para ficar, se implantou as reuniões online. Então, o Japão está se acomodando para esse fato. O que é importante lembrar é o seguinte: o Japão tem 126 milhões de habitantes. Tá? Hoje, o número de casos estamos falando em 372.487. Eu uso um site aqui do próprio Japão que eles fazem o controle do coronavírus. Tá? Estamos falando em termos de 5 mil óbitos, 5.281 óbitos. Né? Metade em relação ao estado que você acabou de falar. Né? O que aconteceu, na verdade? O Japão, no primeiro momento, o Japão tomou aquela medida, e essa medida se avaliou como eficaz, porque até junho o Japão manteve uma política de não aceitar entrada de estrangeiros de nenhuma maneira. O turismo realmente foi paralisado, entre aspas. Então, o turismo apenas ficou na questão interna do país.
são as pessoas dentro do país, os locais, né, ou cidadãos, ou estrangeiros que residem no Japão, como é o meu caso, que poderiam se deslocar. Mesmo assim, naquele período entre março, abril e maio, eles geraram medidas mais restritivas, exigindo que cidadãos que moram numa prefeitura ou no estado, aqui é a prefeitura, né? O estado aqui é uma prefeitura. A prefeitura, ele não poderia se deslocar para outra prefeitura. Então, nesse momento, eles tomaram essa medida. O movimento parece que as medidas que foram tomadas foram eficazes nesse ponto. Uma coisa que ajuda muito aqui no Japão é a cultura. A cultura japonesa, do distanciamento social, é muito comum. E o Japão, como a Austrália, a Margareth comentou, já tem a política, o costume, né, a pessoa usar máscara. Então, a pessoa, quando tem uma alergia ou quando ela se sente meio doente, ela naturalmente usava uma máscara para proteger. E o intuito era para proteger, evitar a propagação da sua doença para outros. Né? O respeito ao outro é muito grande aqui na cultura. Né? Então, quando chegou o coronavírus, e aí o uso de máscaras como obrigatório era uma coisa meio normal para o cidadão japonês. Então, não houve tanto impacto social nesse ponto. Né? A questão do álcool e da questão da fazer a asepsia, né? E entrar em estabelecimentos, isso foi implementado com muito rigor aqui, né? E as medidas educativas também, e principalmente em escolas, no começo, foram bem fortes, né? Tanto que as escolas, a grande parte das escolas estavam todas online, né? E algumas escolas que não tinham recurso online realmente ficaram fechadas, né? Então, essa é uma geral do que aconteceu no começo. Depois, agora, estamos falando da segunda onda. Essa segunda onda veio agora, muito mais violenta do que a primeira, muito em função do alívio das medidas do controle de entradas de estrangeiros no país. Porque o segundo movimento, justamente o governo teve a condição de rastrear os focos de infecção dentro do país. E eles estão fazendo um controle muito forte em cima disso. Em função disso, eles identificaram que, principalmente, a parte noturna do comércio era onde se mais haviam clusters de infecção. Então, em função disso, eles realmente diminuíram, restringiram o comércio em todos os grandes estados, cujo o número de casos de Covid eram relevantes. Eu estava aqui pensando o seguinte, que a maior parte das pessoas se infectam dentro das suas próprias casas e em reuniões sociais, reuniões, aglomerações sociais. Por exemplo, uma festinha entre amigos e familiares, algo do gênero que é muito comum no Brasil. Como é que as pessoas, né, nosso vírus está muito espalhado aqui no nosso país. Gostaria de entender nos países de vocês, como é que as pessoas têm o hábito, se tem alguma diferença, assim, se as reuniões sociais, e como é que está, nesse momento, está acontecendo reuniões sociais, pessoas estão fazendo festinhas entre amigos ou familiares nos países de vocês? Aqui em Taiwan, nada mudou, porque os casos são tão poucos, então o pessoal não tem medo de encontros sociais, né? E desses encontros sociais a gente não usa máscara. Eu frequento casa de amigos vêm para minha casa sem máscara. Margareth? Aqui tá bem normal, porque, como eu falei, de maio, a gente teve lockdown, as pessoas estavam trabalhando dentro de casa, não teve, assim, por exemplo, aglomeração, alguns, assim, tipo, futebol, que estava tendo aquele season do futebol aqui, americano, essas coisas, australiano, né, tinha fechado, não tava, os estádios estavam fechados, não teve festa, tinha acho que qual ator que ia vir para cá e também foi cancelado, essas coisas, assim, grandes foram canceladas, mesmo igrejas, assim, foram canceladas, até maio não teve ninguém na rua, nada, assim, praticamente todo mundo se isolou dentro de casa, uma das coisas que mais venderam, acho que foram equipamentos de escritório,
coisas assim que o pessoal começou a trabalhar dentro de casa, e depois de maio, porque fechou em fevereiro, final de fevereiro, a gente ficou fevereiro, março, abril. Aí em maio, como as coisas estavam normais e não teve esse vírus correndo, né, à solta por aqui, então, o que aconteceu também no começo do período, todo mundo foi correndo para comprar papel higiênico, comida, estocar farinha, estocar alimento dentro de casa. E agora, assim, todo mundo doido, assim, sabe, no começo, mas agora tá super normal. E assim, do tipo, o que aconteceu depois, nas igrejas agora, né, por exemplo, o que acontece? Igrejas grandes com capacidade de mais de 60, 70 pessoas, né, não se pode fazer um terço da capacidade, mesmo hoje, um terço da capacidade do local. Por exemplo, se você tinha um local onde 1.000 pessoas só pode agora 700, e você tem que sentar em cadeiras separadas, né, ou a família junto, e isso vale até hoje. Ainda tem esse 1,5 metros, né, de distância em relação ao outro. Você não pode ficar no mesmo corredor com 4, 5 pessoas, mesmo a gente não tendo essa transmissão na comunidade, o cliente como fala, não está tendo tanto contato, né? Só com pessoas que você realmente conhece, e toda vez que você entra dentro de uma loja, você tem um app que fala, você entrou dentro dessa loja, e assim, aí as pessoas conseguem traquear você. Todo o nosso, assim, praticamente celular, está traqueado pelo governo, praticamente, porque foi obrigatório aqui. Por exemplo, teve algumas pessoas, todo mundo que chegou depois da quarentena, todos os telefones, os mobiles, né, que a gente fala, o celular, no traqueado. Por exemplo, se você fugiu, se você escapou, por exemplo, depois, a quarentena dentro dos hotéis acabaram, não tem mais, né, porque não está tendo transmissão na comunidade. Aí o que aconteceu? Aí você só pode sair, se você não tem condições de pagar um hotel agora, você pode ir para uma casa que tenha pelo menos 2 banheiros e ficar isolado dentro da casa, a maneira de isolar, porque aqui tem bastante aquelas granny flat, né, que você pode ficar separado numa casa, ou se a casa está vazia, mas aí vai a polícia na sua casa uma vez a cada 2 ou 3 dias, e assim, de sopetão, para ver se você realmente está lá dentro. E o seu celular é rastreado praticamente, para onde você for. Se você não fez a quarentena dentro de casa, a polícia já está indo no local e já está levando você para a cadeia, e você vai terminar de fazer a sua quarentena dentro da cadeia. Então, aqui o pessoal não brinca muito. Aqui não tem para onde você fugir. Ou você pula no meio do oceano, ou você vai para o deserto, né? Então, se você não tem escapatória. Então, você tem que ficar lá. E porque tudo rastrear em Hong Kong, uma amiga minha, ela falou assim, ela estava com um GPS, sabe aqueles monitores que você coloca naqueles tornozelo, para você, onde anda dentro da casa? E se você sai, aquele tornozeleira eletrônica vai avisar que você saiu do perímetro da sua casa, aí a polícia já vem buscar você. Teve uma amiga minha que não conseguiu, ela foi fazer, tipo, correr dentro do apartamento dela, a polícia foi lá buscar ela. Falar, o que você está fazendo? Tentei correr dentro do próprio prédio, né? Não, não pode, você tem que ficar dentro de casa, você não pode fazer isso. E ela foi multada. A multa não é pequena. A multa aqui vai de $500 para $5.000, dependendo se você foi num bar, pior ainda, vai para $5.000 a sua multa. E você tem que pagar na hora. Você não paga, posso pagar daqui a pouco? Não, tem que pagar na hora, senão você fica um mês dentro da cadeia, não vai ficar mais 2 semanas. É mais ou menos isso, né? Espero ter respondido. É um rigor inimaginável aqui para nós, né? Nossa. Newton, gostaria de saber como é que está no Japão. Aqui negócio de reuniões sociais e eventos entre pessoas próximas, né? Eu acho que não mudou muito, não. As pessoas se encontram, sim. Eu tenho meus amigos e encontro eles. A gente não fica mais como antigamente, né? Que juntava tipo 30, 40 pessoas junto e ficava todo mundo num evento, num lugar fechado. Essa história de lugar fechado hoje já não existe mais aqui no Japão.
até antes desse segundo estado de emergência, que foi solicitado agora em janeiro, a política era cada vez mais abrir. Então, claro, tomando todas as medidas de precaução, a capacidade, igual na Austrália, a capacidade, por exemplo, de um teatro que é de 50 mil, só poderia usar 20 mil, e aí o teatro é responsável por garantir que as pessoas sentem separadamente, né, mantendo o distanciamento social, mas, assim, o intuito do governo aqui era realmente voltar à economia, porque o Japão tem um problema muito sério da economia, a economia tem que girar aqui, ela vive ameaçando entrar em recessão, como ela está agora. Então, assim, eles têm eles têm que balancear entre mover a economia e proteger a população. Então, eles até tinham criado uma campanha aqui de Go to Travel, que chama, né? Campanha de turismo interno, para as pessoas poderem se viajar, e o governo pagando cerca de 35% dos custos, né, do turismo que você for fazer. Então, a gente está aproveitando isso também. Mas eles também, com toda essa precaução, tal, de evitar a propagação interna, porque eles entendiam que até depois de junho, quando foi tomado medidas mais fortes, eles entenderam que havia um controle melhor. E realmente houve, porque o Japão teve uma redução de casos assim considerável. Se você olhar o gráfico, você vai ver que de julho até dezembro, assim, o número de casos estagnou, né? O número de casos por dia era muito baixo, coisa de 50 casos, 60 casos por dia, não passava disso, né? E depois, em dezembro, que a curva começou a mudar por causa da reabertura das fronteiras, né? E isso, principalmente, gente vindo Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, infelizmente, né? O pessoal vindo, voltando para cá, e aí os casos começaram a se espalhar, principalmente naqueles clusters que eu falei na parte noturna. Então, casas noturnas, bares que trabalham à noite, operam à noite, casas de jogos, aqui casa de jogo aqui tem até regulamentada, né? Esses estabelecimentos, agora com esse novo estado de emergência, foram todos fechados até o dia 7 de fevereiro. No dia 7 de fevereiro, eles vão fazer a avaliação para ver se estende ou se eles cancelam de vez e volta a retomar as medidas mais flexíveis, né? Então, assim, na sua pergunta, o japonês em si, ele já é meio antissocial. Então, o japonês dificilmente encontra. Por exemplo, eu tenho parentes japoneses, cidadãos japoneses, tia, que eu nem consegui visitar. Por quê? Porque não adianta eu tentar ir, porque ela não vai me receber. Isso é muito normal. E mesmo eles entre família, eles também só ficam entre família e dificilmente saem para eventos sociais. Então, com a situação do corona, então, o japonês tem uma aversão a risco muito grande. Então, pode ter certeza que essa questão de postal, ela diminuiu bastante. Porém, de junho para cá, quando você andava na rua, na estação de metrô, nos locais mais abertos, sociais, você assustava pela quantidade de gente andando junto. Sim, praticamente quase que o movimento normal. Então, assim, é meio contraditório, mas é uma realidade aqui que tinha aqui no país. Eu só gostaria de repetir aqui para os nossos espectadores os números, então, né, comparando. Não estou dizendo que o meu estado aqui seja um dos mais afetados, é só como exemplo, assim, né? O nosso estado aqui tem 11 milhões de habitantes e aproximadamente não, os dados que estão aqui no site, 528.950 casos, com 10.360 óbitos. E o Japão, né, um país, eu pedi para o Newton repetir os dados do Japão aí, que ele falou que são um pouquinho diferentes dos dados que eu tenho aqui. Tá. O Japão são 126 milhões de habitantes. O número de casos hoje atualizado é 372.487 casos, com 5.281 óbitos. Esse é o número.
Pois é, então, vocês vejam, o Japão tem 126 milhões de habitantes, no estado aqui tem 11 milhões, né? 10 vezes mais o nosso estado, quer dizer, o Japão tem 10 vezes mais a população do nosso estado, e tem o nosso estado tem mais casos que o Japão, e o dobro de óbitos, né? Isso para pegar só um estado do Brasil, né? Então, tem muita diferença aí acontecendo, muita diferença. E aqui os nossos convidados aqui trouxeram algumas explicações para isso, né? Realmente, o Japão com uma cultura, como o Newton comentou, uma cultura já antissocial, uma cultura que já usa máscara, né? São essas diferenças, né? Cada povo do nosso planeta tem a sua cultura, mas que numa situação dessa acaba ajudando. E o que nós precisamos fazer em nosso país, não necessariamente a gente viver igual a eles, mas buscar alguma inspiração desses exemplos, né, do que está acontecendo lá e praticar isso pelo menos durante um mês. Se a gente praticar um mês, isso a gente já consegue resolver, atenuar bastante essa pandemia. Mas parece que os brasileiros estão se comportando teimosamente e não querendo seguir esses bons exemplos que eles estão trazendo aqui para nós. Eu acho que a máscara, para mim, assim, a máscara ela não é a única medida necessária, mas a máscara é um marcador de que a pessoa está seguindo as normas. Então, se a pessoa usa máscara, provavelmente ela também respeita o distanciamento social e também respeita a higiene das mãos e a ventilação. Gostaria de saber dos nossos convidados aqui, como é que está o uso de máscaras, por exemplo, nas ruas dos países deles? A maioria das pessoas está usando? Tem alguém que não usa, que vocês veem na rua? Bom, aqui em Taiwan, muita gente usa máscara nas ruas, né? Eu confesso que eu não uso. Eu sou uma das exceções. Tem algumas pessoas que não usam, porque eu me sinto confortável aqui com pouquíssimos casos que tem, então eu tendo a acreditar que a probabilidade de contrair o vírus é muito baixa. Nem gripe eu pego aqui. Faz 4 anos que eu não tenho gripe, desde que eu saí do Brasil. Então, eu acabo não usando, né, o meu lado brasileiro. Se tivesse muitos casos aí, você usaria? Olha, se tivesse muitos casos, eu provavelmente usaria, com certeza. Eu uso, por exemplo, eu saio de casa com a máscara, mas quando eu vou ao banco, ao supermercado, antes de entrar na porta, eu ponho a máscara para entrar. Mas na rua, andando na rua, eu ando sem máscara. Deixa eu só reformular a pergunta, né? Em locais assim que as pessoas deveriam usar máscara, tipo dentro de um ônibus, dentro de um metrô, dentro de um local aí que tem que usar máscara, mas não um local assim que, vamos dizer assim, bom, vocês me digam aí como é a situação, mas o que eu quero dizer assim, às vezes um local que as pessoas deveriam, por exemplo, aqui no Brasil o que acontece, a gente vê as pessoas sentadas num bar, que é um local que elas estão sentadinhas um do lado da outra, deveriam estar usando máscara e não estão. Esse tipo de situação aí nos países de vocês, acontece isso, das pessoas estar sentadas pertinho uma da outra sem máscara? Olha, doutor Charles, isso, se eu disser que não, você está mentindo. Ocorre em restaurantes. Em restaurantes, o pessoal está comendo e ninguém põe a máscara. Mas, quando eles saem do restaurante, muita gente põe a máscara, né, de volta. Nos parques, você foi esse fim de semana no parque, depende. Tem gente que usa, tem gente que não usa, né, por ser ao céu aberto, né? Mas em locais fechados, as pessoas tendem a usar, principalmente em reuniões formais. Mas se é uma reunião informal, eu não uso, meus amigos não usam e as pessoas estão confortáveis dessa forma. Margarete, poderia. Oi. Aqui em Western Austrália é um caso meio diferente, né? Ninguém está usando máscara agora. As pessoas, no começo de fevereiro, março, as que estavam usando máscaras tinham, tipo, assim, alguma condição de, por
exemplo, ou a pessoa estava com tratamento de câncer, ou alguém que estava meio doente já, que estava com medo de pegar, ou uma pessoa que era mais fraca fisicamente, né, Dr. Charles? Então, eles usavam as máscaras. Mas como não teve essa transmissão na comunidade, hoje em dia ninguém está usando máscara. Acho que na outra pergunta eu escapei um pouco da resposta. Aqui está tudo normal, tá tendo reuniões familiares, é como se o vírus não tivesse aqui, realmente não está, tá? Mas o que aconteceu nos outros estados que não fecharam, como tem esse 909 mortes, a Austrália praticamente tem 24, 25 milhões de habitantes, é o estado de São Paulo. Imagina o estado de São Paulo somente com 909 mortos. É um número bastante, é tipo todo o estado de São Paulo, a toda a Austrália praticamente, né? Então, se você vê por este lado, por exemplo, os países que praticamente não tiveram total lockdown, os países não, os estados aqui da Austrália que não tiveram lockdown, os estados da Austrália que não usam de máscara, esses estados é que tiveram praticamente o vírus praticamente pulou. Aí depois, em Sydney, foi obrigatório o uso de máscara. Acho que foi 2 ou 3 semanas antes do Natal. Foi obrigatório, porque todo mundo queria ver a família, todo mundo queria celebrar o Natal. A Austrália, como um amigo meu diz, é o Brasil que deu certo, sabe? É extremamente multirracial, tem pessoas de tudo quanto é cor aqui, sabe? Tem pessoal asiático, e assim, o pessoal gosta de dança, gosta de festa, gosta de um monte de coisa, sabe? Então, se você pensar, e os estados que praticamente não fizeram lockdown, aí o número aumentou. Aí, 2 ou 3 semanas atrás, começaram a aumentar a porta da quarentena, o pessoal começou a escapar dentro dos hotéis, não estava muito fechado, funcionário de hotel que tinha que fazer quarentena, não estava fazendo, estava passando para todo mundo, aí teve os clusters aqui, aí o que aconteceu? Aí, praticamente, fechou tudo. Aí todo mundo foi obrigado a usar máscara. Hoje a gente está com 5 dias, a Austrália inteira não está tendo transmissão do vírus. Não teve 0 casos de vírus de transmissão. Só dentro de hotel, onde o pessoal está vindo da South África, que tem bastante, da África do Sul, e o pessoal da Europa. Então, acharam 2 ou 3 pessoas da Europa, porque eles falam que é um vírus que foi mutado, né? E que é muito forte e rápida a transmissão. Esse pessoal, assim, praticamente não vai nem ficar 2 semanas, vai ficar 3 semanas, porque depois que eles fazem um lockdown de 2 semanas, a polícia ainda vai atrás deles, ainda vai checar deles e ver se realmente eles estão em ordem para poder sair na rua. Então, não é assim, não foi, aqui não está tendo uso de máscara, mas depois que teve uso de máscaras lá do outro lado, 5 dias, não teve nada, nenhuma transmissão de nada. Legal. Newton? No Japão, máscara praticamente virou como se fosse uma roupa. Né? Você sai de casa, você pôs a máscara. E vários estabelecimentos, aliás, praticamente qualquer estabelecimento que você vá, que comercial, ou escritório, ou qualquer lugar que você vá, é obrigatório, quando você adentra naquele recinto, você tem que estar usando a máscara, você tem que fazer a asepsia no local, e agora, principalmente em alguns casos, eles estão medindo a temperatura. Né? Então, eles colocaram aqueles sensores de temperatura na entrada de cada lugar. Por exemplo, eu faço academia, a academia está aberta, né? A academia teve vários problemas aqui de academia também, que já fecharam. A academia, você chega, você tem que chegar com a máscara, você mede a temperatura, faz a asepsia com a máscara, você entra até o vestiário, e depois do vestiário você vai correr, você vai para a área de máquinas, você vai de máscara. E você tem que correr de máscara. E a máscara não pode cair debaixo do nariz. Você tem que usar ela, e ela vai querer cair, mas você não pode deixar ela cair. Então, assim, o Japão, praticamente aqui, você
tem que sempre lembrar que vai sair de casa, tem que levar sua máscarazinha no bolso, e saiu e entrou em algum lugar que tem mais gente circulando, já coloca a máscara. Por quê? Porque as pessoas, os japoneses já olham com aquele olhar meio de reprovação. Eles não vão falar nada se você não usar, dependendo da forma. Eu também, quando eu estou andando de bicicleta, indo para lá para cá, nesse movimento eu não estou usando porque é aberto, ok, mas eu tenho a minha máscara no bolso. Se eu paro para ver alguma coisa em algum lugar, eu imediatamente tiro a máscara, coloco a máscara e aí eu vou fazer alguma coisa. Então, assim, para mim mesmo, eu demorei para adaptar. O meu filho de 7 anos aqui, ele já sai sem máscara. Ele vai para o meio do quintal ali, foi ver o gato hoje no quintal, ele já pôs a mão na cara, porque ele estava sem a máscara. Eu falei, o que você está com a mão na máscara? O que você está com a mão na cara? Ah, eu tô sem máscara, papai. Então, assim, isso é legal, porque a cultura japonesa já meio que ajudou ele a assimilar essa necessidade de respeito, de se proteger e proteger o outro. Eu até coloquei a máscara aqui em homenagem ao Japão. Eu acho que o exemplo do Japão para nós está sendo assim, né? País 126 milhões de habitantes, né? 10 vezes a população do nosso estado aqui, com metade das mortes. É um exemplo assim que, né? Alguma coisa estão fazendo lá que, né? O que eles estão fazendo, né? Aquela turma que eles têm lá, um país que o vírus entrou e está conseguindo conter, né? Então, como você estava comentando, aqui no Brasil, muitas pessoas entram no consultório médico, né? Que um consultório médico é um local de risco, né? Porque ali muitas pessoas circularam ali que estavam com vírus, né? E as pessoas entram no consultório assim, ó. Ou ela começa a falar comigo assim, eu vim aqui por isso. Quando vê a máscara cai assim, fica com o nariz para fora. Mas, gente, o que adianta usar máscara assim, né? Claro, um pouco adianta porque você não tá soltando saliva no outro, né? Mas o objetivo é usar a máscara em cima do nariz, é um cuidado básico que muita gente não está observando, e pessoas dos grupos de risco. Ou então, assim, outra coisa que eu vejo, as pessoas com umas máscaras bem folgadas, assim, que você consegue colocar um dedo aqui para dentro, assim. Isso aí também não adianta, né? Porque o vírus é como se fosse, para entender como é que o vírus se transmite, é pensar na fumaça. Se você está num ambiente aqui, uma sala, um quarto, e alguém acender um cigarro dentro desse ambiente, você vai notar aquele cheiro, porque você não está usando máscara. Mas se você colocar uma boa máscara, essa aqui não é das melhores máscaras, mas se você botar uma boa máscara bem aderida no seu rosto, você não vai sentir o cheiro da fumaça da mesma forma. Então, o vírus ele se propaga por aerossóis, como se fosse os aerossóis, eles vêm até o nosso nariz da mesma forma que a fumaça chega até o nosso nariz. Então, um dos testes que a gente pode fazer se a nossa máscara está funcionando é acender um fósforo, apagar o fósforo. Se a gente está com uma boa máscara, a gente não vai sentir quase o cheiro desse fósforo. Eu acho que é essa a razão que o Japão está conseguindo, que o pessoal lá faz o distanciamento e usa máscara, né? E a limpeza do Japão a gente viu naquela Copa que os japoneses limparam o estádio, né? Isso aí já é notório do Japão, mas a máscara, o distanciamento é o que faz a diferença. Gostaria de agradecer aqui aos nossos convidados. O assunto é empolgante, daria para nós falar aqui durante horas, mas também não adianta a gente alongar demais uma live, depois as pessoas vão olhar assim, uma live de 2 horas não vou assistir. Então, nós vamos deixar a live desse tamanho aqui, para que as pessoas olhem para ela e digam, não, vou assistir isso aqui, eu acho que eu quero aprender um pouco com eles. Gostaria só de pedir que vocês fizessem as considerações finais. Bom, eu espero que sirva de aprendizado aí para os brasileiros, né? E que 2021 o pessoal possa ser mais cauteloso e a gente possa sentir uma melhora em todos os aspectos aí no Brasil.
Margarete. Oi, espero que. É, oro bastante pelo Brasil também. Eu sei que é situação difícil, tal, mas olha para cima, vai dar tudo certo. Segue as orientações, usa máscara, faz distanciamento, abre as mãozinhas. Eu acho que não é uma coisa tão difícil, é um respeito um ao outro, é um respeito ao próximo, um amor ao próximo. Eu acho assim que é uma coisa que todo mundo dá para fazer, tá? Um beijo para vocês. Gente, eu queria agradecer aí a participação, agradecer o convite. Né, só para comentar que o Steve é um velho amigo meu, a gente tem 30 anos, vamos fazer 30 anos de amizade, né, de respeito, irmãos de arma, né? Nós somos cidadãos brasileiros, né, acho que todos, e nós estamos preocupados com o nosso país. O país nosso é nossa casa, né? Eu tenho casa em São José dos Campos, eu tenho família, né, eu tenho amigos que são a minha família, nós estamos preocupados com todos e torcendo para que a vacina realmente seja eficaz, né? Mas também fazendo o mesmo apelo que a Margarete fez, né, das pessoas se conscientizarem da importância de respeitar, né, o próximo e também evitar que a gente seja o próprio agente de propagação da doença, né? Acho que isso é muito importante. Só lembrando uma coisa importante do Japão, o Japão é o país com a maior faixa etária de idosos do mundo, né? E o vírus ele veio realmente afetando essa parte da população no mundial. Eu vejo pelo exemplo da Itália, né? Porque a Itália também tem um número muito grande de idosos, e a Itália teve um problema muito maior que o Japão. E o Japão conseguiu realmente, como o Dr. Charles falou, controlar principalmente a propagação da doença entre os idosos. Então isso é um fato relevante que eu gostaria de deixar aqui. E agradeço mais uma vez a participação aí e estamos abertos aí se um dia aí alguém precisar de alguma dúvida, quiser conversar mais uma coisa, por favor, fique à vontade. Obrigado. Obrigado, queridos. Gostaria de agradecer a vocês e aos nossos espectadores. Compartilhem essas informações com mais pessoas, compartilhem esse vídeo, façam que esses bons exemplos aí cheguem aos brasileiros, que a gente possa se inspirar, porque esses países aí estão com poucos casos, mas eles têm que estar se fechando em relação a nós, por exemplo. Se chegar um avião lá de brasileiros, eles vão ter que botar os brasileiros de quarentena, né? Eles estão fechados, esperando que o resto do mundo faça a sua parte. Se todos fizerem a sua parte, nós conseguiremos vencer. Muito obrigado. Tchau, tchau.